Então é isso, meus irmãos. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31. A palavra do Senhor assim nos diz. Então, Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com eles grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar é este, e esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Irmãos, mais uma situação em que nós vemos revelado de forma muito clara o caráter dos discípulos. Na verdade, a diferença entre os discípulos, os demais discípulos e Judas, ela é bem tênue. Porque, de certa forma, todos os discípulos traíram Jesus. Traíram todo esse tempo em que ele os ensinou, todo esse tempo em que ele deixou claro diante dos discípulos quem ele era, em que ele demonstrou o seu poder e que não haveria nenhuma razão, caso os discípulos tivessem compreendido tudo, para que eles temessem. Também não haveria razão para a reação de Pedro em cortar a orelha daquele soldado, porque ele saberia que ali estava ocorrendo a vontade de Deus, e ele não se oporia à vontade de Deus. Mas justamente pela falta de compreensão
que todos os discípulos demonstravam, pelo temor que tomava seus corações, as reações deles não refletem a fé que eles deveriam ter. Não refletem o modo como eles deveriam reagir diante da circunstância sobre a qual Jesus já vinha demonstrando que ele tinha total controle. E é justamente essa falta de fé que os levava a atitudes muito aproximadas. A diferença é que Judas entregou Jesus na mão de seus inimigos. Os discípulos abandonaram Jesus. Naquele momento eles se portaram com grande força, com coragem, mas quando Jesus demonstra que força física não deveria ser utilizada, que é como se ele estivesse dizendo o que Paulo disse aos Efésios, de que os nossos inimigos, eles não são carne e sangue. Então não adiantaria eles simplesmente prenderem, ou matarem, ou fugirem daqueles oficiais, daquelas pessoas que estavam ali para prendê-lo. Isso não seria o suficiente. O modo de lidar com o verdadeiro inimigo do ser humano, com o verdadeiro inimigo que se opunha à obra de Deus, que se opunha ao povo de Deus, era na cruz. E se eles tivessem compreendido isso, com certeza não temeriam a situação, mas resignados, aceitariam a vontade de Deus e esperariam com fé que tudo aquilo que Cristo havia dito se cumprisse. Então perceba quantas dificuldades, quantas lutas internas os discípulos estão passando e suas respostas são respostas dignas de pessoas que desconhecem a vontade de Deus, que trabalham seus corações a partir da incredulidade. Quando eles percebem que suas mãos nada podem fazer, que suas espadas de nada adiantam, eles fogem, eles abandonam Jesus. Depois de discursos belos, e depois de Jesus ter dito a eles que eles o abandonariam, e ter sido claro com Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. O que de fato ocorreu. O que nós estamos vendo ao refletir o caráter dos discípulos também é perceber que, mesmo esses que fundamentaram a igreja, sobre os ombros de quem a igreja foi colocada no seu começo, esses que foram utilizados pelo poder do Espírito Santo para fundarem o povo do qual até hoje nós somos herdeiros, com mais de 2000 anos de história, esses mesmos homens são tão frágeis quanto você ou eu. E que somente Jesus é aquele em quem a obra de Deus se fundamenta. Não há nada que eles pudessem fazer nesse lugar de Jesus. Jesus estava indo para um local que somente ele poderia ir. Somente o seu sacrifício poderia fazer pelo seu povo, pela sua nação, o que se intentava. O sacrifício de ninguém, nem dos seus discípulos, tampouco dos inimigos de Jesus, poderia trazer algum efeito para o nosso verdadeiro inimigo, Satanás, e contra o inimigo maior, o problema maior que nós temos, que é o nosso pecado. Nenhuma força, nenhuma intenção humana que se fundamentasse em guerras, em batalhas, em violência, poderia produzir esses efeitos. Então Jesus tem demonstrado que somente Ele, um único que pode de fato trazer sobre o ser humano a realização da obra de Deus, que vem por fim ao poder do inimigo. Ao último inimigo, inclusive, que nós ainda iremos receber a plena vitória, que é a morte. Mas Jesus já vai demonstrar que ele vai superar esse aguilhão. Ele vai superar o poder da morte, quando ele mesmo ressuscitar. Mas o que vem sido dito, e a ênfase de Mateus no final, no verso 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então, percebo que essa ênfase de se colocar que tudo está se cumprindo, tudo está sendo feito, significa unicamente que tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus. E essa é a grande questão da salvação. Essa é a grande questão dela ser pela graça. Tem de ser pela graça, porque nós somos como os discípulos. Se botamos a mão, a coisa não fica muito bem feita. Precisamos do poder de Deus sobre nossas vidas. Por isso também a própria missão da igreja de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho para as pessoas, é uma missão fundamentada tão unicamente no poder do Espírito Santo. Não há nada em nós que possa trazer pessoas ao Evangelho.
Dessa forma, precisamos ter a coragem necessária para enfrentarmos a batalha, pois sabemos que não são as nossas mãos frágeis, não são nossas espadas, nossas armas que vencerão essas batalhas. De fato, a única coisa que realmente nos garante e nos sustenta nesse caminho da salvação, na redenção eterna, é a pessoa de Jesus, manifestando o seu poder na pessoa do seu Espírito Santo, fazendo com que sua palavra seja viva e eficaz, transformando corações, mudando vidas. Graças a Deus que a obra está colocada sobre os ombros de Cristo Jesus e não sobre os nossos ombros. Graças a Deus porque somos como os discípulos, que parecem corajosos em princípio, mas quando a coisa aperta, vamos embora. É um comentário de amigo que nos faz ter vergonha e a gente já se cala no pregar o Evangelho. É a ameaça de perdermos o nosso emprego e nós já nos calamos em pregar o Evangelho. É a gozação de alguém que já nos faz deixar de pregar o Evangelho. E é muitas vezes o fato de que poucos nos dedicamos a conhecer esse Evangelho e já nem bem sabemos o que dizer, porque não nos dedicamos como deveríamos. E muitas vezes preferimos ficar calados, pois sabemos que não temos o que dizer. Tantos são os motivos e os meios para demonstrar que nós somos como esses discípulos. Abandonamos Jesus tantas vezes, mas ainda bem que a nossa salvação não depende de nós. Ainda bem que a obra não está sobre nossos ombros. E Jesus deixa isso de uma forma belamente clara ao seu discípulo: embainhe essa espada. Ou você acha que eu não poderia pedir aqui legião, 12 legiões de anjos, e o Senhor não mandaria, e meu Pai não mandaria? Eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer. Não há o que ser mudado, não há o que ser transformado. Precisa haver isso, senão não há remissão de pecados. Por isso mesmo também João, na sua primeira carta, ele vai enfatizar, porque eles viram e tocaram em Jesus, porque é necessário que o Filho de Deus fosse encarnado para que verdadeiramente ele fosse entregue na mão de seus inimigos, tivesse o seu corpo rasgado com a ira de Deus imposta sobre ele. E dessa forma, os nossos pecados pudessem ser pagos. Se Jesus fosse apenas um fantasma, se Jesus fosse apenas uma alma, ou um espírito que vagasse sobre a terra, não haveria sacrifício real. Não haveria derramamento de sangue real, porque a lei exige morte para a ofensa cometida contra Deus. Se comer desse fruto, vai morrer. Essa sempre foi a cobrança de Deus. Então, nosso Senhor mesmo encarnado, sabedor dos seus sofrimentos, tendo pedido ao Pai: afasta de mim esse cálice se for possível, mas se não, que seja feita a tua vontade. Jesus já reflete que a sua encarnação é verdadeira. Jesus já reflete que mesmo ele conhecendo todo o plano, ele já começa a sentir o peso de toda a ira de Deus nos seus ombros. Ele sabe o que está por vir. Outro evangelho descreve que Jesus chora como quem está sangrando. As lágrimas saem como um sangue escorre de nossas veias. Porque ele já começa a sentir. E ainda assim, ele se propõe ao seu sacrifício, ele manda seu discípulo embainhar a espada. Ele sabe que estará sozinho na cruz, ele estará na solidão da cruz, porque tão somente ele, contado entre os pecadores, poderia tomar sobre si as nossas pisaduras, poderia tomar sobre si aquilo que era nosso. A ira de Deus que deveria recair sobre nós, recai sobre ele. Então é somente em Cristo Jesus que podemos confiar e depender. Toda a obra da igreja, toda a existência da igreja está tão somente sobre Cristo Jesus. Não há métodos que você possa empregar que venham de suas próprias ideias, que venham a facilitar a vida da igreja. Não existe formas diferentes de ser igreja, só existe uma. Aquela que confia no poder do Espírito de Deus agindo por meio da palavra de Deus. Meus queridos, que profundidade é
vermos um homem que sabe do peso que virá sobre ele, se lançar a esse sacrifício. Querido, nesse tempo, nesse momento de aflição, de angústias que nós temos passado, eu sei que muitas vezes a nossa tendência é olharmos para as nossas crises pessoais e para a nossa situação. Mas temos de ir muito além. Temos de ir muito além da nossa visão míope dessa vida física. Pensar que uma doença, pensar que alguma coisa, pensar que algum governo, que algo está nos impedindo, nada nos impede, porque é o poder de Deus que nos sustenta. Não somos nós, não é nossa capacidade. Tenha em seu coração a completa certeza, meu querido, de que, ainda que a sua vida possa vir a ser interrompida, os seus planos possam vir a ser interrompidos, tenha plena certeza em sua vida que o plano de Deus não será interrompido. Que as almas a serem alcançadas serão alcançadas. Que o poder do Espírito de Deus continuará a fazer a obra e trazer aos braços do Senhor os seus eleitos. Porque quem fez a obra foi Cristo, não foi eu ou você. Confiemos no poder do Senhor. Confiemos no sustento de Deus. Olhemos que só podemos depender dele, porque no momento em que os discípulos foram chamados por Cristo a orarem com ele, a estarem com ele, a vigiarem com ele, eles não conseguiram, e Jesus vê que seus corpos já não suportam mais o peso do sono. Eles não suportam o peso do sono, e Jesus do seu corpo suportará todo o peso da ira de Deus. Mas eles dormiam porque estavam cansados. Jesus não está ali dizendo que a carne é fraca, que portanto temos uma desculpa perfeita para pecar. O que ele está dizendo é que de fato aqueles discípulos estavam de bom grado ali tentando acompanhar Jesus, mas os seus corpos não permitiam. Seus corpos não estavam prontos para a batalha que se seguiria. Então não seria uma espada na mão que resolveria o problema. Porque esse que embainhava a espada, esse que puxou a espada, não estava pronto nem para orar. Mas o nosso Redentor orou, continuou em frente e tomou sobre si o que era meu e seu. Vamos orar? Eterno Pai, ajuda-nos a compreender, Senhor, o quanto precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na Tua graça e a dependermos de Ti. Buscarmos Tua presença continuamente, entendendo, Senhor, que tudo que necessitamos vem de Ti. Por isso, derrama o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nós, para que não vivamos à sombra do velho homem, desejoso, ó Deus, de atacar e avançar com seus próprios métodos e meios, mas que confiemos tão unicamente no poder do Teu Espírito Santo manifesto em Tua palavra, Pai. Usa-nos, ó Deus, para que falemos não de nós, para que falemos não sobre nossas capacidades, não sobre os nossos planos, mas que a todos aqueles que pedirem razão da nossa esperança, os direcionemos ao nosso Redentor Jesus, que sem espada, que sem luta, venceu o nosso inimigo e nos trouxe a Tua presença diante do Teu trono de graça, ó Pai. É em nome de Jesus que oramos gratos. Amém. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma boa noite. Logo, logo o vídeo estará disponível também no YouTube.